Lindo, graças a Deus. Que hino ungido toca o nosso coração. Bem, eu vou ler Apocalipse 7. Nós vamos, como estamos fazendo, dividindo para não ficar muito grande, vou até o verso 8. Apocalipse 7, de 1 a 8. Diz assim a sagrada, santa, bendita, inerrante, autoritativa, palavra do nosso Deus vivo. Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, ou sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Até aqui. Deus nos ajude por sua graça. Vamos orar. Senhor, mais uma vez buscamos a tua presença, Senhor, santa, divina, bendita, para adentrarmos o Santo dos Santos da tua presença por meio de Jesus, cobertos com sua justiça, lavados no seu sangue, com temor e tremor, porque quem somos nós para nos apresentarmos diante de um Deus tão santo? Contudo, Senhor, confiamos na tua eterna misericórdia
para conosco em Cristo. E pedimos, Senhor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor Deus, na meditação da Tua Santa Palavra. Ela é a revelação da Tua vontade, do Teu amor para conosco, do Teu plano divino, eterno, tão sábio, justo e bom, que não falhará, que o Senhor tem determinado para a Tua glória, para o nosso bem. Estamos num mundo difícil, cheio de problemas, enfrentamos todo tipo de dificuldades, ó Deus, e precisamos da Tua consolação e de tudo que o Senhor tem para consolar o nosso coração. Ajuda-nos agora nessa meditação. Pedimos especialmente a direção e orientação do Teu Espírito Santo para estudarmos esse livro tão difícil, mas que foi a revelação que o Senhor quis dar à igreja e que cremos pelo Teu Espírito Santo podemos compreender aquilo que é necessário para a nossa consolação. Oramos que o Senhor seja glorificado e possa nos abençoar segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bem, há pelo menos duas coisas aqui importantes nesse texto que lemos. A primeira diz respeito a um cuidado amoroso de Deus. Mas antes de eu falar sobre isso, que essa agulhinha do tempo, sempre a gente esquece, eu tenho que falar sobre a nossa forma de interpretar. Nós não entendemos que o livro deva ser interpretado e lido como uma leitura cronológica, mas sim nós utilizamos a chave de interpretação do entendimento do paralelismo progressivo, em que, na verdade, o que nós temos aqui são 7 maneiras de contar o fim do mundo. A primeira, no capítulo 1 a 3, nós vimos como Deus fala amorosamente com sua igreja, a respeito das dificuldades, dos problemas, exortando a sua igreja nesse período da sua ascensão até a sua volta. Agora vimos retomar no capítulo 4, de novo, contando através dos 4 cavaleiros. Mostramos que o primeiro foi a pregação do Evangelho, que é a ordem do Senhor. Logo que ele foi assunto aos céus, ele deixou essa ordem, ir por todo o mundo. E então ele anima a igreja a fazer isso, mostrando que esse cavaleiro é ele mesmo que vai à frente, vencendo para vencer, e que a igreja deve segui-lo e nada vai impedir o seu trabalho glorioso, missionário, nesta dispensação até que ele volte. E que a igreja terá vitória nesse desafio de pregar o Evangelho. Depois vem os outros 3 cavaleiros, representando cada um deles as aflições, as perseguições, morte, espada, fome, doença, pestes, todas estas coisas que haveriam de se seguir neste período de dispensação e luta e perseguição da própria igreja, que ao pregar o Evangelho sofrerá perseguição e tem sofrido ao longo da história e hoje, muita gente tem perecido e sido martirizada por causa do Evangelho nesse tempo que nós estamos vivendo em muitos lugares. Agora, nós vimos no capítulo 5, que começa a nova recontagem através dos selos. São 6 selos, e cada selo trazendo as mesmas perseguições, dificuldades, problemas, guerras e toda sorte de problemas que cada selo traz. Então, terminou no último versículo do capítulo 6, que diz assim, que todo mundo é o fim, clamando os montes cair sobre nós, querendo se esconder nas cavernas da face da ira do Cordeiro.
E o último verso diz, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Então, isso diz respeito ao fim desta terceira contagem, do fim. E ficou essa questão aqui. Quem pode suster-se? Então, para responder, é interessante, se você se lembra que quando começamos o capítulo 6, foi também para responder uma pergunta que está no verso 9, que foi as almas debaixo do altar. Até quando não vingarás? Então, os 6 selos aqui são uma resposta, mostrando Deus agindo e julgando de um modo maravilhoso. Agora temos essa pergunta. É o último dia, quem vai se suster? Então, o capítulo 7 é a resposta de quem poderá se suster? Quem pode, de fato, se salvar desse grande dia? Então, nós temos aqui que Deus diz a 4 anjos que são os responsáveis por uma grande catástrofe que virá e que estão em 4 cantos da terra. Eles são, então, ordenados por um outro anjo da parte do Senhor que sustente, não deixe que esses ventos destruidores saiam dos seus alojamentos, de onde estão, para fazer o dano, não saiam até que sejam selados. Até que sejam selados. Ele diz no verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, nós vemos aqui o cuidado amoroso de Deus, que domina a história e que ordena todas as coisas conforme o seu querer, inclusive o seu juízo, que já vai se manifestando nessa dispensação. Esta terra é um vale de lágrimas, é uma grande tribulação, os crentes estão no meio desta grande tribulação, nossa alma é poupada, essas tribulações elas fortalecem ainda mais a nossa fé, mas nós não somos livres de sofrer estes selos, estes juízos. Nós estamos sujeitos, a igreja está passando por esta grande tribulação e que vai piorar. Mas veja que nós temos aqui uma demonstração, é isso a mensagem desse capítulo, aqui no início, pelo menos, de cuidado amoroso da parte do Deus o Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo para com os seus. Ele mostra, não vou permitir que vento algum de destruição venha, sopre sobre a terra para fazer o mal que é preciso fazer, sem que antes sejam selados os meus servos. Então, essa é uma demonstração do cuidado amoroso de Deus. Cada crente pode ter certeza de que recebeu da parte de Deus este selo. É claro que isso acontece na conversão. Cada crente convertido, nascido de novo, é selado. Nós temos isto na palavra de Deus, em muitos textos, mostrando este selar que cada crente tem. Né? É o selo do Espírito Santo, por exemplo, que a palavra de Deus fala, que cada crente tem. E recebe o nome do Senhor na testa. Então, nós temos que entender que o Apocalipse ele não é literal, ele é simbólico na sua maior parte. E então, esse selo é simbólico, mostrando que nós temos um selo espiritual dado pelo Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito Santo. E este selo
tem pelo menos 3 aspectos. Aqui nosso William Hendrickson fala a respeito disso. Esse selo é a coisa mais preciosa sob o céu. A Escritura fala do selo num sentido tríplice. Primeiro, um selo que protege. O selo protege. Aí ele fala, protege contra qualquer adulteração. No sentido, vamos dizer assim, que ele cita um exemplo aqui, é o túmulo de Jesus, que foi selado e colocado uma guarda, né? Mateus 27:66, para que ninguém podia romper aquele selo, quer dizer, é um símbolo de proteção. Então, o selo tinha, primeiro, um símbolo de proteção. Quando somos selados, Deus está dizendo, eu estou colocando o meu selo de proteção, ninguém pode violar. A segunda coisa que diz assim, o selo marca a propriedade. Assim, temos nos Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, um versículo que diz, põe-me como selo sobre o teu coração. Então, tem a ver como propriedade. Isso era comum no tempo antigo, de que os donos, os senhores, selavam, às vezes até na testa mesmo, uma marca, para dizer minha propriedade, esse escravo aí. E hoje a gente vê também os fazendeiros marcam o seu gado, né, com a marca da fazenda, minha propriedade, pertence ao J, ao L, ao tal, que é a tal fazenda. Né? Então, essa marca também significa propriedade. Pertencemos a Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue, somos propriedade dele. Então, o selo fala de propriedade. E, por último, temos o selo que nos fala de certificar, da caráter genuíno. Né? Por exemplo, o decreto de que todos os judeus, lá em Esther, que todos os judeus deviam ser eliminados, foi selado com o sinete do rei Xerxes. Quer dizer, esse selo aqui é autêntico, veio do rei. Então, todos tinham que respeitar e se submeter a esse selo que certifica que aquilo é confiável e vem do rei. Então, o selo que nós recebemos é um selo que também certifica que o que é feito da parte de Deus. É autêntico isso que está sendo feito e é confiável. Então, o cristão é selado nesse tríplice sentido. E envolve a Trindade, porque o Pai nos sela, ele nos selou. Então, ele nos selou para mostrar que ele nos protege em todo o recurso da nossa vida. Estamos sob a proteção poderosa do Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, que governa todas as coisas, que possui todas as coisas porque criou, especialmente seus filhos, que são duplamente seus, porque foram criados e porque, de fato, são seus filhos. Mas também o Senhor Jesus nos selou, pois nos comprou, nos redimiu com o seu sangue precioso. Então, nós somos propriedades de Cristo. E o Espírito Santo nos sela, né, pois ele certifica que somos filhos de Deus. A gente tem aquele versículo que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, veja a importância do selo nesses 3 aspectos. Principalmente quando estamos no meio
num mundo de aflição. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que este selo mostra que nós estamos sob o cuidado amoroso, poderoso de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, isso é com relação ao selo, a importância desse selo. Então, esse capítulo 7 não não está se contando como vai ser a nova contagem, quando alguém escreve ou diz como vai ser o fim do mundo. Não, esse capítulo 7 é um interlúdio. Ele está falando de uma ação graciosa de Deus, e distinguindo, separando, identificando o seu povo diante dos seus olhos, no meio desta calamidade toda que nós estamos experimentando e vamos experimentar. Então, chama-se interlúdio, porque nós vamos ter, a partir do capítulo 8, as trombetas. Aí vai ser uma nova recontagem a respeito do fim do mundo, dessa dispensação até o fim do mundo novamente. Então, esse é um interlúdio que nós estamos vendo neste capítulo. Os 4 anjos, é bom lembrar que diz respeito à Terra, ao que vai acontecer nesse mundo. Eles estão postados como nos 4 limites cardeais que nós chamamos, né, norte, sul, leste, oeste, quer dizer, representando a Terra toda. Então, uma coisa que está determinada para a Terra toda. Por isso, esses 4 anjos. Isso nós encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, 31, só para a gente firmar bem. Mateus 24, 31. Nós lemos assim: e este enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Então, para mostrar que não será uma coisa isolada, mas 4 ventos significa a Terra toda. Agora nós vamos entrar na questão mais difícil, na interpretação, pelo menos aquilo que nós encontramos mais várias opiniões, várias, né, linhas com relação aos que são selados. Quem são estes que são selados? Então, nós temos aqui no verso 3 de que são os servos do nosso Deus, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então, são os crentes, é a igreja que é selada, os servos do nosso Deus. Bom, só que aí nós vemos que a primeira exposição dos que são selados parecem ser só os judeus, né? Você presta atenção aqui, e aí diz assim: então vi
o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E vem, então, aqui 12.000 de cada tribo, são citados aqui. A tendência, então, é a pessoa interpretar dizendo, bom, aqui são os judeus. Mais para frente, ele fala da visão dos glorificados, e aí, bom, agora são os gentios, porque fala de todas as nações, tribos, povos e línguas. Acontece que no verso 9 para frente, depois dessas coisas, vieis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, povos e línguas, em pé, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca. Não tem nada, aqui não diz que foram selados. Então, ficou para os selos somente Israel, aparentemente. Se você logo interpretar assim à primeira vista. Acontece que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Nós não podemos pegar um texto, colocar o dedo ali e dizer, é isso aqui, porque está dizendo isso aqui. Porque nós temos o resto das Escrituras. E o que é que, então, nós vemos no resto das Escrituras que nos impede de aceitarmos que aqui está se tratando somente da etnia Israel? Ou como os dispensacionalistas entendem, que tem, para o fim do mundo, Deus tem preparado um plano especial para os Israel e outro para os gentios, que é o que geralmente se entende. Mas isso é simplismo, quer dizer, simplista, é algo que nós não podemos aceitar assim de chofre, nós temos que ver o que é que a palavra de Deus ensina. Então, nós vamos ver que, de fato, esses 144.000 não se trata de Israel étnico, de judeus somente. Por quê? Então, nós vamos fazer comparações e ver que, com a palavra de Deus, com outros textos, que, de fato, 144.000 tem a ver com a igreja na sua totalidade, incluindo judeus e gentios, formando um só povo, um só corpo. Porque é isso que nós vemos na palavra de Deus. Vamos ver, então, isso na palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero que seja notada e que vocês prestem atenção nessa minha argumentação de que esses 144.000 fala da plenitude da igreja como um Israel de Deus, incluindo judeus e gentios. Por que que nós pensamos assim? Nós temos que fazer uma correlação aqui com o capítulo 14. É a primeira coisa que eu quero que vocês observem. O capítulo 14 está relacionado com este texto porque fala dos 144.000. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes
e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Olha, se você observar, você vai ver que esses 144.000 diz respeito à igreja, ao povo de Deus. Eles é que foram comprados de toda a terra. E mais, quando diz aqui que eles têm um cântico que só eles sabem, então é um cântico que realmente só a igreja sabe e vai saber cantar. Né? Um cântico especial, dando uma especialização à igreja se apresentando na presença de Deus para louvá-lo. Outra coisa, não tocaram em mulheres. Então, a ideia parece que são homens que não se casaram. Isso não é assim que se interpreta. São castos, significa que são puros, no sentido de que não viveram em pecado e em adultério. O casamento é considerado castidade. Por exemplo, honrado seja entre todos vós o matrimônio e o leito sem mácula. Então, o casamento é puro. Então, não está falando de solteiros, não. Está falando de homens, mulheres, crentes que viveram em santidade e que alcançaram da parte de Deus pureza na vida. E eles, então, estão lá diante de Deus com essa santidade e castidade, mesmo casados, né? Mesmo tendo se casado. Porque para Deus o casamento é absolutamente santo, puro, casto, leito sem mácula. E eles, então, foram comprados de toda a terra, é o verso de número 3, foram comprados de toda a terra. Né? Isso mostra que não é só judeus, é de toda a terra, esses 144.000. Essa é a primeira argumentação. Mas vamos voltar lá e ver outras agora pelo Novo Testamento e fazer essa observação importantíssima. Vamos começar com João. Evangelho de número João, capítulo 11 do Evangelho de João. No capítulo 11 do Evangelho de João, vamos para o 10 primeiro. 10, versículo 16. Depois vou para o 11. 10, versículo 16, fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja, Jesus está falando aqui para judeus. E ele está dizendo que ele está falando que é o bom pastor. E a plateia era toda de judeu. Então, todo mundo pensando, ora, ele é pastor dos judeus. Só que Jesus diz no verso 16, ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco. Quem? Os gentios. Ele tem muitos gentios que iriam se converter. A mim me convém conduzir essas ovelhas, esses gentios. Aí elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O rebanho de judeus e de gentios. Um rebanho só, de judeus e gentios, sendo ele o pastor. Agora, o capítulo 11,
Você veja a partir do verso de número 47. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: "Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação." Aí o evangelista explica: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Está vendo? Não só pela nação dos judeus, não só pelos judeus, mas pelos filhos de Deus eleitos que andam dispersos, para formar esse um só rebanho, sendo ele um só pastor. Então, vejam que a ideia que nós estamos aqui construindo pela palavra de Deus é de unidade de etnias, e não o povo de um Deus sendo Deus de um povo, de uma só etnia, mas de judeus e de gentios. Desculpe. Muito bem. Vamos para Efésios, capítulo 2. Esse texto tem sido muito negligenciado, mas é um texto importantíssimo. Eu não sei como é que as pessoas ainda insistem com esta ideia de dois povos distintos para Deus. Um povo de Israel e outro povo dos gentios, ou igreja e Israel. Essa divisão é destruída aqui nesse texto que eu vou ler agora. Presta atenção. Efésios, capítulo 2, começando no verso 11. Assim, aquele negócio lá. Estou com uma coisa que não sei se é do diabetes. Tudo bem, está me incomodando aqui muito. Fica pinicando o pé. Olha, é uma coisa horrível. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão, judeus chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos da carne, por mãos humanas, judeus. Naquele tempo estáveis sem Cristo, vocês gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, além dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam de perto, judeus. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um espírito, e assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família da fé, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo? Nada de dois povos. Deus não tem dois povos. Deus não tem Israel separado e depois os judeus. Porque se ensina aí de forma popular, uma escatologia, de que Deus fez um parêntese, estava tratando com a profecia de Daniel, né? Estava tratando 69 semanas com o povo de Israel, que é o seu povo, daí fez um parêntese nesta última semana, antes da última semana, para tratar com os gentios. Aí vai terminar de tratar com os gentios, aí a última semana vai ser com Israel somente. Isso é a escatologia popular, dispensacionalista, que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Porque Cristo veio, os judeus recusaram a Cristo, e então veio a incredulidade sobre eles, e foi um endurecimento, e ele, o Senhor, então, trabalha com os gentios, porque usou, inclusive, esse endurecimento para que viesse os gentios recebessem. Só que o apóstolo Paulo vai e diz assim, não, existe de fato agora um povo só. Mas os judeus, Deus não esqueceu deles. Deus está salvando e vai ainda salvar judeus, trazendo-os para a igreja. Aí ele conta ele mesmo, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim. E fui salvo, ele me alcançou e eu vim para a igreja, que agora é o Israel de Deus. E muitos judeus vão se converter e virão. Aí ele vai e mostra isso. Vamos abrir em Romanos agora, no capítulo 10. E vamos ver o apóstolo Paulo tratando desta questão como judeu, ele judeu, e mostrando pelo Espírito Santo, pela inspiração de Deus, qual é o programa de Deus para os judeus. Capítulo 10, versículo 12. Diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. O apóstolo Paulo diz, não, agora não há distinção alguma entre um e outro. Os judeus eleitos segundo a graça, que é chamado remanescente segundo a graça, que agora existem e que estão aí, desde o tempo do apóstolo Paulo, existe judeu no mundo. E eles têm, sim, uma consideração da parte de Deus especial por conta dos dons que Deus prometeu aos patriarcas. Então, por isso, Deus, de fato, não esqueceu dos judeus. Mas irá salvá-los, trazendo-os para a igreja. Aí, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz como é que vai ser. Ele diz agora, claro que ao longo desse período, desde o apóstolo Paulo, 2000 anos, judeus têm se convertido. Poucos, mas tem. Agora, mais ultimamente, está acelerando o número de judeus que
estão sendo convertidos. Por quê? Porque tem uma promessa especial para eles com relação a isso. Capítulo 11 de Romanos. Então, nós lemos aqui no capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11, eu vou começar no verso 15 aqui. Eu vou ler o verso 11, eu tenho paciência. Diz assim: portanto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação, quer dizer, ao ciúme, o meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente serão santas a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos. Se, porém, alguns dos ramos judeus foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, gentil, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz, da seiva, da oliveira que é a igreja. Não te glories, igreja e Cristo, é a mesma coisa, o corpo de Cristo. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que você fosse enxertado, ou eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te estoberdeça, mas temes. Porque se Deus não poupou ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, pois com os que caíram, severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Você veja até aqui que o Senhor está fazendo uma promessa de que nos últimos dias, como diz o verso 15, haverá uma conversão em massa de judeus. Mas não para formar um Israel, mas para ser reenxertado na oliveira, onde nós estamos enxertados, que é a igreja. Eles vêm para a igreja. Então, não é para formar um novo Israel, eles vêm para o Israel de Deus, que é a igreja. Então, você veja que pelas Escrituras, o que nós temos aqui é o desenvolvimento de um povo redimido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, e não dois, um só. Então, vamos ver agora essa questão dos 144 mil. Por que 144 mil? Vamos começar lendo em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos ver aqui a citação da onde tiramos que esses 144 mil, deixa eu dizer logo o que é. Antes de você ler o texto, espera aí, presta atenção aqui. Ó. O que é 144 mil? É 12 mil vezes 12 mil. Ou melhor, eu vou fazer diferente. 12
vezes 12, 144. Vezes 1.000, 144.000. Assim é mais fácil para entender. 12 vezes 12, 144. Vezes 1.000, 144.000. Vamos ver o que é isso. 12. A igreja representando a igreja do Antigo Testamento, os judeus. E outro 12, os apóstolos, representando a igreja do Novo Testamento. Vamos ver para o capítulo 21. Veja aí. Capítulo 21. Diz assim, a partir do verso de número... É a Nova Jerusalém, a partir do 9. Nova Jerusalém é a igreja, é a noiva que está descendo dos céus. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a cidade santa, ou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Isso é a igreja, é a noiva, chamada Jerusalém celestial, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, temos o primeiro 12 aqui. 12 portas com 12 nomes, que são os nomes dos filhos de Israel. Continuando. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Agora a muralha. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, aqui nós temos 12 portas, cada porta com 12, com cada uma com o nome de uma tribo, das 12 tribos de Israel, e uma muralha, e o fundamento da muralha desta cidade tem o nome dos 12 apóstolos. Então, nós temos aqui 12 e 12. E por que vezes 1.000? Bom, para estudar o Apocalipse, a numeração é extremamente importante. Então, 1.000 significa totalidade ou plenitude. Então, nós temos aqui 12 representando a igreja do Velho Testamento, os judeus, e 12 representando os apóstolos, 12 vezes 12, 144, e 1.000 a totalidade. Não faltou ninguém. Não falta ninguém. Então, 144.000 vai ser esse número, a representação profética, simbólica do Apocalipse para a totalidade da igreja. Então, você veja que é isso que nós devemos entender sobre os selados. Toda a igreja do Senhor, na sua totalidade, judeus e gentios, representam simbolicamente a totalidade dos servos de Deus. É interessante que o texto fala de selar os servos de Deus, né? Capítulo 7. E fala em Apocalipse, Romanos ainda, fala em selar os servos de Deus, e no capítulo 14 é a mesma coisa. Selamos na fronte os servos do nosso Deus.
Aí no capítulo 14, que fala dos 144 mil, nós vamos ver também que eles são os servos de Deus. Eu olhei 144 mil, na fonte escrito o nome de Deus, o Pai, né? E entoavam um cântico diante do trono, fala que não se macularam porque são puros, tem eles somente sabem. Aqui, são os que foram redimidos dentre os homens, é no verso 4 do capítulo 14. Dentre os homens, são os que foram redimidos. Então, é uma marca mostrando que esses 144 mil diz respeito à igreja, que é redimida dos homens. O apóstolo, em Romanos, capítulo 2, já estou encerrando, capítulo 2, versículo 29, só esses 3 versos. Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. No verso 28 diz, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é no coração. Então, veja que não é etnia, não é aqui pertencer pela carne a Israel. O povo de Deus é algo espiritual, realizado pelo Espírito Santo, e nós somos feitos novas criaturas, somos enxertados na igreja, que é a Oliveira, né? E agora não tem mais circuncisão ou judeu, nós somos novas criaturas. Aliás, é isso também que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... 2 Coríntios 5, e assim, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso então fala que não estamos ligados à etnia. Não importa a etnia, somos feitos novas criaturas. Gálatas 3, 29. Gálatas, versículo 3, 29. Eu vou ler 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está vendo? Esse texto mostra claramente, né, que Deus não faz distinção e que o povo dele agora é de toda e qualquer etnia, não há distinção de homem e mulher, todos são um em Cristo. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Quer dizer, é claro, segundo a promessa, e mediante a fé, não na carne, né? A não ser que tenha alguém aqui judeu, mas isso não faz diferença, e não importa, porque o que importa é que, por causa da promessa, mediante a fé em Cristo, nós somos verdadeiros judeus. E
e a maioria dos judeus, os judeus incrédulos, não são judeus. São mentirosos. Diz lá, você lembra quando falamos da sinagoga de Satanás? Que diziam que eram judeus, mas não eram. Então, judeus espiritualmente nascidos de novo fazem parte dos 144 mil. Mais um texto, Gálatas 6, 15 e 16. Diz assim: pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Presta atenção nessa frase. O Israel de Deus. Não é circuncisão, mas o ser nova criatura que faz você pertencer ao Israel de Deus. Então, 144 mil, embora nós tenhamos aqui, se eu tivesse mais tempo para falar a respeito desse assunto, para entrar numa questão que eu acho que não devia, mas se alguém quiser se aprofundar, talvez pergunte, por que ele fala 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Ruben, 12 de Gade, 12 de Aser, e vai citando o nome dessas tribos. Por que então ele usa o nome das tribos? Rapaz, vai longe. Mas eu poderia dizer o seguinte, você teria que examinar essa lista. Há mais de 18 listas de nomes das tribos no Antigo Testamento. Interessante, não todas são iguais, algumas faltam umas, botam outros, tem alguma, entre aspas, incoerência na relação, elas não são idênticas, preciso. Por quê? Porque algumas tribos faltam em alguma lista, porque Deus está dando uma chamada com isso para a tribo que ficou faltando ali. Então, é muito interessante você estudar esta diferença destas listas com estes nomes. Por exemplo, aqui, devia ser Ruben, começar com Ruben, é o primogênito, mas não começa com Ruben. Há várias listas que não começam com Ruben, porque Ruben profanou o leito do seu pai, perdeu o direito de primogenitura, né? Então entrou outro no lugar nas listas do Antigo Testamento, no lugar de Ruben. Mas aqui entrou Judá. Isso é importante porque Judá é a tribo do rei Davi e de onde vem Cristo, o Messias. Então, você já percebe que esta lista aqui é tendenciosa. Ela tem um propósito, que é apontar para Cristo, né? E começa com Judá. E interessante, termina com Benjamim, que também, o último, é muito importante. São as duas tribos do sul, que ficaram fiéis por um bom tempo, pelo menos mais do que as 10 tribos. Né? Nesta lista, nós temos José, que é muito estranho, porque nas outras, lá no Antigo Testamento, José é substituído pelos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas aqui nós temos José, né? E não temos nem Manassés, nem Efraim. Aí, se você for estudar, você vai ver que esta relação tem um propósito. Com relação a Cristo e com relação ao
novo exército agora, que é o Israel de Deus. Um dos intérpretes da linha fala que esta lista aqui ela está bem ligada ou alinhada com a de números. Números 1, quando é feito como é que é consenso? Não, é recenseamento para guerra. Para guerra. E então foi feito o recenseamento só dos 20 anos para cima, que podiam pegar em armas para guerrear. Então, era uma lista tanto de tal tribo, tanto de tal tribo, tal, para alistá-los para a guerra, para se saber qual o número que podia se contar para a guerra. E que, então, esta lista aqui é uma convocação de guerra para a igreja do Senhor, para o Israel de Deus, sair à peleja espiritual, né? Na luta do estandarte de Cristo, e de pregar o Evangelho no meio de todo esse desafio tão grande, mas protegidos, selados pelo Senhor e tendo à frente o Supremo General montado num cavalo branco, com um arco, para sair vencendo e vencer. Bom, então nós temos aqui as características importantes que nós devemos guardar com o selo. É um cuidado de proteção. Deus não deixa os anjos que vão descelar estes ventos terríveis. Eles não vão fazer isso enquanto os servos de Deus não sejam selados. Na testa, o nome de Deus Pai e do Filho, do Senhor Jesus Cristo. É na mente, é no coração. Nós temos este selo. E é importante lembrar, e eu quero terminar dizendo, porque nós vamos falar no capítulo 3 sobre o selo do diabo, né? da besta. Você certamente está curioso para saber dos 666, que é o número, e que serão selados na testa e na mão direita. Na verdade, nós vamos ver que este selo, né, é exatamente a identificação do ímpio com as trevas, com o exército de Satanás. Ele faz parte, são filhos do diabo, e tem o selo da besta na mente. A mente dele é ímpia, diabólica, e sua mão pronta para realizar todo tipo de impiedade. Então, nós só temos dois tipos no mundo. Os que foram selados pelo Espírito Santo, fazem parte do pacto, foram chamados para debaixo da aliança, e agora são povo de Deus, Israel de Deus, fazem parte do Israel de Deus, são selados pelo Espírito Santo, têm a mente de Cristo, são servos do Deus Altíssimo, comprados de toda a terra e convocados para a batalha, mas protegidos pelo Senhor. E tem os que têm o selo da besta, de Satanás, na mente, nas mãos. Somente esses dois. E nós louvamos ao Senhor porque, pela sua graça, fazemos parte do exército de Deus, né? Temos o selo do Espírito Santo, transformou nossa mente, nosso coração, e sabemos que no meio dessa aflição tão grande, porque as coisas estão ruins e vão piorar, nós temos essa promessa da proteção do Senhor, né, sobre nossa vida. Nós temos esta benção maravilhosa da identificação. Nós pertencemos ao Senhor, fomos comprados, nós somos propriedade. Como diz lá 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né?
trazido, transportado das trevas para a luz, para proclamarmos, né, o Evangelho. E o selo do Espírito Santo é a autenticidade e que, de fato, somos de Deus, porque ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, não temos palavras, onde achar em todo o paupérrimo vocabulário humano palavras que possamos, ó Deus, traduzir esse sentimento de gratidão, com louvar e agradecer e bendizer na sua totalidade, Senhor, pela imensa e grandiosa salvação. Como o Senhor quis nos escolher antes da fundação do mundo, colocar nosso nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, como está escrito, e revelar este amor tão imenso na plenitude dos tempos, através do teu bendito Filho, o Senhor Jesus, que pagou na cruz nosso pecado, nos substituiu lá, conquistou uma justiça perfeita para nós na sua vida e morte e ressurreição. Ó Deus, e agora ainda subindo aos céus, preocupado conosco, o Senhor derrama do Espírito Santo no Pentecostes. E ele vem para ser o Paráclito, o nosso companheiro, habitar conosco e em nós. E ainda nos selou com o Espírito, com aquele selo precioso que ele mesmo tem, que nos guarda, nos protege, nos livra e nos guarda em perseverança, fidelidade, fé até o fim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aceita a nossa gratidão e louvor por esta bênção, pelo cuidado amoroso que o Senhor tem para com os teus. Em nome de Jesus. Amém.